Paula, boa noite também. Que bom, mais um domingo. Estamos aqui reunidos, né? E aí, eu hoje vou começar um pouquinho diferente. Quer dizer, não é diferente, né? Eu gosto de fazer esse tipo de dinâmica. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente para movimentar o nosso estudo, né? Então, a dinâmica vai ser o seguinte: cada um vai Boa destacar. noite, amiga. Boa Desculpe que noite, eu não pude falar. tudo bem, Marinês? Boa noite, querida. Cada um de nós vai fazer o seguinte: vai destacar uma emoção que tenha trazido para si uma intensa alegria. Então, eu vou dar assim, alguns segundinhos para vocês meditarem nisso, numa emoção, e depois eu vou pedindo que cada um coloque, né, uma emoção que tenha sido para cada um de vocês algo assim muito intenso, de intensa alegria, de intensa paz, né? De intenso amor. Porque nós estamos. Aí alguém pode falar assim, mas não podia ser de tristeza? Não. Não que a gente não vá falar sobre tristezas, não é isso. Mas por que não falamos ao contrário, sobre positividade, sobre amor, vencer? Oi, quem falou? Não? Né? Então, de positividade. Sim, vai ter momentos que a gente vai falar de tristeza, sim, vai ter momentos que a gente vai abrir o coração àqueles que quiserem, né? E esse espaço é exatamente para isso. E hoje eu vou fazer, é tipo uma escutatória. Então, é como se fosse, como cada um estivesse conversando, por exemplo, como se eu estivesse conversando com a Rosângela e eu digo a Rosângela: nossa, Rosângela, que emoção intensa foi aquela do seu casamento. Como foi bom, como foi bacana, né? E assim sucessivamente, tá? Então vai ser nesse primeiro momento vai ser isso daí. E aí, nesse espaço de tempo, já vi que vocês já devem ter pensado. Quem não pensou pode falar assim: passa para outra. Ana, uma emoção que tenha sido para você muito intensa e que você queira compartilhar com a gente. Rosângela, eu estava aqui pensando, né? Eu fiquei muito feliz quando a minha filha nasceu, a minha primeira filha. Eu fiquei muito feliz, né, de ser mãe. Eu não gostava de dividir ela com ninguém. Ela falou: você nunca falou isso para mim. Pois é, não gostava de passar ela para ninguém pegar, entendeu? Coisa boba de mãe mesmo, né? Mas eu fiquei muito feliz. Tá Boa noite. certo. Boa noite. Tá aí. Eu fiquei sem internet a tarde inteira. Eu mandei mensagem e 2 minutos depois a internet chegou. Que bom. Então, deixa eu explicar. Nós estamos começando com uma dinâmica. E nessa dinâmica, para que destaque uma emoção que tenha trazido para você uma intensa alegria. Né? Eu até dei o meu exemplo, e a Ana acabou de dar o exemplo dela. Para ela foi ter sido mãe e que ela não gostava de dividir a filha dela, né, com ninguém, né? Então, ter sido mãe. No caso, eu vou fazer o seguinte, Amanda: se você quiser responder agora, tudo bem. Se quiser responder no final, eu vou falando as outras e depois a gente, tá? Então, ótimo. Então, eu vou passar para Ana Paula. Ana Paula, uma emoção que tenha lhe trazido muita, mas muita alegria. Aí, vamos lá. Peraí.
Deixa eu abrir aqui. Consigo abrir. Boa noite. Peraí que eu vou conseguir Se abrir. alguém Deixa eu abrir. tiver, tá dando eco, Deixa eu ver se eu consigo abrir. Acho que consegui. Consegui. Boa noite, meninas. Meninos, bom, uma que tem me dado muita alegria, eu fiquei pensando, né? Quando só um pouquinho, Aline, fecha o seu microfone, tá dando retorno. Ana Brito. Se eu fechar, não vou falar mais. Ah, é? Tadinha. Ele não abre depois. Por isso que eu Então não fecha a sua fecho. câmera. Vamos ver se com Mas a vou câmera... fechar, não vou se falar fechar, mais. aí não vai falar mais. Não, ele não abre. Ó, vai. Mas vou fechar, tá? Vamos lá. Fala, Ana Paula. Vamos ver. Oi, você já está me ouvindo? Tô. Tá conseguindo me ouvir? Tô, Não pode fecha, falar. não. Tá bom. Eu não estou ouvindo ninguém, nem você, Rosângela. Não tá sei me vendo? por quê. Ué, Não, eu tô te bem. vendo, mas eu não tô conseguindo ouvir você falar, não. É mesmo? Eu tô assim, tô vendo. Acho que agora ficou sem som direto, né? Eu também não escuto mais a Rô. Rosângela, você está sem som. Ana Paula, ela saiu, ela caiu. Ana, não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo a Ana? A Mandinha, manda um chat para ela, falando para ela sair e ela voltar, porque não está dando para ouvir. Aí ela sai e volta para ver. Você quer que eu saia? Não, Ana Paula. Ana Paula. Ela congelou. Ela vai cair mesmo. Então, eu vou passar aqui. Érica, você ouviu o que eu falei desde o começo? Oi, boa noite. Boa noite, querida. É uma emoção que tenha trazido muita alegria. Muito intensa. Muito intensa. Eu lembrei, assim, eu não consegui ir muito longe, não. Fui, no ano passado, uma oportunidade de estar com meu sobrinho, foi o primeiro dia das crianças dele. Nós fomos no Bosque da Barra, né, aqui no Rio, fazer um piquenique. E assim, tava a família toda reunida, né? E eu não sei explicar direito a sensação, mas era uma sensação de plenitude, de alegria tão, tão grande, sabe? Ver ali as pessoas que eu amo reunidas, sabe? Viver aquele momento presente. E sei lá, eu acho que deu uma percepção assim do quanto que eu era agraciada, sabe? Com muitas coisas simples e importantes, né? E aí me deu muita alegria isso, foi muito renovador para mim. Oh, que beleza. Ana Paula, está me ouvindo agora? Ela está aqui, mas eu acho que ela não... Eu acho que a Ana está na lista, mas eu acho que ela caiu. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não vou vou abrir o vídeo, não, porque tá muito ruim minha conexão. Eu tô usando do celular. Tava sem internet, tá? Uhum. Alegria, né? Você pediu. Uma emoção. Isso. Que tenha uma emoção que traz alegria. Uma intensa alegria. Foi quando eu adentrei para Fiocruz. Porque eu, desde pequena,
Eu passava por aquele castelinho lá na Avenida Brasil, miúda ainda, me lembro, 4, 5 anos, eu dizia assim para minha mãe, mãe, eu vou trabalhar ali naquele lugar. E aí o dia que eu entrei naquele local e fui trabalhar lá na área de pesquisa, a emoção foi muito grande, foi muito intensa e fiquei muito feliz de estar lá, mesmo que não tenha sido por muito tempo, mas foi um momento que marcou. Muito bom, muito bom. Jacira. Para mim, um momento de emoção foi recente, foi sexta-feira agora, uma emoção muito grande, quando depois de quase 9 meses eu consegui passar o dia com a minha irmã. Oi, que coisa Foi um dia boa. assim, de muita gratidão a Deus pela oportunidade. Tá? Foi um dia maravilhoso. Tá? Eu cheguei de manhã cedo para tomar café, almoçar. Sabe? Ela tinha preparado 1000 coisas maravilhosas para mim. Eu me senti assim, muito grata pela oportunidade. Fiquei muito feliz, muito feliz. Ai, que coisa boa. Nossa. Muito maravilhoso. Ai, muito bom. Lúcia, para você, Lúcia. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Com certeza foi no dia que eu fui pegar o resultado da minha primeira gravidez. Foi a coisa mais mágica, porque muito engraçado. Eu trabalhava no centro e tinha que pegar o resultado em Botafogo. E eu saí do centro, foi muito engraçado. Eu saí do centro e estava maior engarrafamento. E eu saí às 6 e o negócio fechava às 7. Aí, quando chegou lá na Voluntários da Pátria, ou aquela lá paralela, a que sobe, eu sei que estava tudo parado, o negócio era lá no final, quase chegando no Jardim Botânico. Eu fui a pé, mas eu tinha tanta certeza que ia dar positivo, que eu falei, não quero saber, eu vou. Mas quando chegou lá, eu fiz exame de sangue, então vinha uma porção de números assim. E eu tinha que saber só com o médico, eu só ia saber com o médico, e eu perguntando à menina lá do laboratório. Aí eu falei, quer saber? Eu estou grávida e pronto. Eu queria estar grávida. E aí, esse dia, eu fiquei muito feliz, porque quando eu cheguei em casa, quase 10 horas da noite, morando em Jacarepaguá e saindo de Botafogo, você imagina que a gente chega essa hora mesmo. Eu falei, quer saber? Vou ligar para o meu médico. Aí liguei, falei lá os números, ele falou, você está gravidíssimo. Foi muito bom, muito legal. Oh, coisa boa. Nossa. Márcia. Oi. Um momento assim, algo muito intenso que lhe trouxe muita alegria, Márcia. São muitos momentos, mas o que mais marcou minha vida foi o primeiro dia que eu coloquei meus pés no CEOI. Porque foi uma busca de uma vida inteira. E quando eu cheguei lá, é como se eu estivesse voltando para minha casa. Eu lembro até hoje o tema da palestra, eu lembro da palestra todinha. E nunca mais quis sair. Lá eu me encontrei. Eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Não desmerecendo outros momentos felizes que eu tive diante da minha família, da recuperação do meu filho, que está de alta, está aqui comigo. Mas o CEOI, o Espiritismo, que abriu todas as portas para mim. Que eu passei a entender o porquê das coisas, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Eu acho que isso foi demais para mim. Eu sou muito grata. Que coisa boa. Maria Inês. Olha, um momento de maior alegria. E aqui não abriu, não, deixa eu ver. Um momento de muita alegria para mim
eu demorei a pegar a gravidez. Naquele tempo, né, minha filha tem 44 anos e pouquinho, né? Então, você sabe como que era delicado. Eu já estava casada há uns anos, uns 4 anos, né? E fiquei grávida da Daniela, foi tudo bem, foi uma alegria intensa, né? Eu queria uma gravidez normal, mas não pude fazer. Tive uma gravidez, uma cesárea, mas foi tudo ótimo, ela nasceu linda, maravilhosa. Aí eu queria sempre já ter uma filha, né? Tudo bem. Aí eu achei que, quando passaram 3 anos, eu engravidei da Bianquinha. Aí foi outra alegria, mas a alegria um pouquinho diferenciada, sabe? Mas a minha alegria, com a minha firmeza da minha fé, eu nunca pensei que fosse perdê-la. Porque quando eu fui na minha médica, a minha médica disse: você está grávida. Eu falei: hã? Você sabe, porque naquele tempo não tinha esses exames todos, não, né? Só fazia o toque e acabou. Aí falou: só está grávida. Você está gravidez? Aí mas você está perdendo. Aí eu fiquei 3 meses de repouso. Aí nasceu a Bianca, linda, maravilhosa, né? E nasceu tudo bem. Eu trabalhei até as vésperas dela nascer, né? E também convicta de que não queria mais filho, né? Acabou, o médico ainda tentou me convencer, porque eles tinham 7 filhos, você acredita? A minha obstetra tinha 7 filhos. Ela era obstetra e ele também. Aí eu falei: não, mas eu não posso seguir esse caminho de jogadores. Aí era muita gente. E o outro momento de muita felicidade foi quando eu casei minha filha, primeira, Daniele, mas da Daniele foi um momento, não digo único, porque da Bianca também foi momentos únicos, mas eu chorei demais, mas é muito bom chorar de alegria, né? Tá certo. Vani, dá para falar, Vani? Vani? Não precisa ligar a câmera, não. Você pode só falar. Dá para falar? Acho que ela não está me ouvindo. Bem, entrou aqui... Oi? Está me ouvindo? Tô, mas eu não quero falar, não. Posso ficar quietinha? Pode ficar quietinha, então. Então tá bom. Tá bom, querido. Entrou aqui o Galaxy Prime. Quem é o Marcelo, Érica? Não. É a Mônica. Não. Ah, Mônica, querida, amada, que coisa boa te ver. Diga pra gente um momento de intensa alegria que você tenha guardado no seu coração. É para mim? É. Um momento de intensa alegria. O nascimento dos meus filhos. Oh, coisa boa. Nascimento dos seus filhos. Ai, que legal. Foi um momento único, né? Com certeza que é um momento único mesmo, né? Nascimento dos filhos é algo assim muito especial, né? Para muito, que eu estou vendo para muitos de vocês mesmo. Marcelo está aí, Érica? Érica? Marcelo está presente? Enquanto a Érica não responde, Amanda, já pensou no seu? Então fala, Amanda. Depois eu falo com a Érica. Eu podia até já ter respondido naquela hora, porque assim, para mim é muito claro. Eu tenho a minha irmã mais nova, a gente tem muito pouco tempo de diferença de idade, né? Mas por causa de toda a nossa trajetória com a minha mãe e tudo mais, eu meio que fui obrigada a ser meio mãe dela. Então, assim, quando ela me contou que estava grávida, eu, assim, fiquei... Foi como se eu estivesse grávida, assim, uma coisa muito... E eu achei que eu não viveria o momento mais feliz na minha vida até ver minha sobrinha nascendo, que foi, assim, a coisa mais
E a Joana acaba que é como se fosse minha também, né? A gente divide um pouquinho aquela criança, entendeu? Mas é uma coisa maravilhosa. Eu não tenho filhos, né? Mas, assim, com certeza, a notícia do nascimento da Joana e o nascimento dela foi, assim, de longe a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Com certeza. Foi a emoção mais feliz que eu já vivenciei até hoje. Isso foi a dinâmica que a gente fez, né? Quem quiser quem desejar deixar a câmera fechada, fique à vontade, tá? Sem problema nenhum. Érica, Marcelo está aí, Érica? Ah, sim. Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Um momento intenso, assim, uma lembrança, uma emoção intensa na sua vida, Marcelo. Tenha trazido alegria. Que tenha trazido alegria? Isso, que tenha trazido alegria. Foi bom, Érica, obrigado, querida. Sei lá, acho que todos os dias, todos os momentos, acordar e ver que eu ainda estou aqui, para mim, todo dia é muito gratificante. Você adiantou uma coisa que eu ia falar, né, Marcelo? Você está lendo o pensamento, isso não pode. Assim, um momento para mim de muita alegria, por incrível que pareça, foi quando eu percebi que um dia eu teria que passar por algo que minha mãe passou. Minha mãe, há muito tempo atrás, minha mãe é pernambucana, ela recebeu a notícia, sei lá, de que a mãe dela tinha falecido. E ela não havia mãe, sei lá, uns 20 anos, sei lá, alguma coisa assim parecida. E eu estava do lado da minha mãe quando minha mãe recebeu a notícia. E para mim foi muito, 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 muito chocante, muito estranho ver minha mãe chorar, porque eu nunca tinha visto minha mãe chorar. Aquele momento, para mim, embora, né, um momento de tristeza por você estar vendo, né, que sua mãe passava por aquele sentimento ruim, né, para mim me despertou, sabe, uma coisa muito imensa, né? Eu teria que um dia passar por isso. E desde esse momento, né, as minhas idas na Centro Espírita com a Érica passaram a ter outro sentido. E eu percebi que eu precisava mudar. E, sei lá, esse momento, para mim, foi um momento muito mágico. Porque eu me tornei... Não só esse momento, né? Mas eu me tornei uma pessoa melhor. Coisa boa. Nossa, é interessante, né? Vocês colocando, cada um na sua diversidade, né? Colocando o nascimento do filho, a outra em relação ao trabalho, né? Entrando na Fiocruz, né? Nascimento da sobrinha. E aí a gente para e pensa assim, né? Nós temos agradecido a nós mesmos com intensa emoção por estarmos aqui, né? Será que a gente tem feito isso que o Márcio ia acabar, começou a falar, tal, aquela coisa toda, né? Então, essa intensa alegria de estarmos vivos, essa intensa alegria de estarmos trabalhando no nosso processo de crescimento, essa emoção de nós olharmos para nós, mesmo a gente tendo tantas dificuldades, às vezes sendo trabalhoso, né, Amanda, como a nossa Joana de Ângeles fala, mas a gente cria uma coraça, uma coragem, uma força, uma vontade, né, de parar e falar assim, dessa vez eu vou conseguir, né? Então, falar sobre emoção é falar exatamente sobre isso. Por que a emoção, né? Por que eu comecei com a emoção? Porque no nosso estudo tem um pedacinho que eu vou ler, e a gente ainda está no comecinho do livro, né, gente? Ele diz aqui, um único ressentimento, eu já até li, um único ressentimento, por exemplo, poderá acionar a memória, os pensamentos e as emoções, promovendo uma atitude negativa da mente humana
e gerando com isso sofrimento para o indivíduo ressentido. Eu já tinha lido sobre isso. Aí eu parei e pensei assim, eu vou conversar com o pessoal 3 temas que ele está colocando aqui. Eu vou conversar sobre a memória, os pensamentos e as emoções. Só que as emoções, nós não vamos conversar tudo de uma vez. Eu já quis começar pelas emoções, que era para mexer, né? Para mexer mesmo, assim, muitas vezes, está com muito. Quem tiver com o microfone ligado, acho que vai ter que desligar, porque alguns companheiros não estão ouvindo, não estão conseguindo ouvir, está com ruído, tá? Tá bom? Porque aí está com muito ruído e tem companheiros que, infelizmente, não está dando para ouvir, né? Está com barulho, tá bom? Tá? Mônica, se você tiver, aí você bota o dedinho, aí fecha só o microfone. Melhorou um pouquinho? Ainda não, né? Tá. Então, aí eu falei assim, eu vou começar. Ainda tá ligado, Mônica, o seu microfone. Não está indo. Você passa o dedinho devagarzinho no microfone. Porque eu não tenho como fazer isso. Né? Pronto, eu acho que foi. Deixa eu ver. Alô? Foi. Foi porque não está dando eco. Que bom. Então, aí eu falei assim, eu vou começar pelas emoções. E aí, por isso que eu pensei nessa pequena dinâmica de emoções, porque você, quando fala de emoções, começa a mexer com a gente, né? E depois a gente vai falar das memórias, não hoje, depois a gente vai falar dos pensamentos. E aí, eu trouxe aqui um artigo muito, muito interessante. Eu não sei se eu cheguei, eu vou aqui partilhar o ecrã, eu vou ver se eu consigo partilhar esse arquivo com vocês. Só um pouquinho. Pensei que tinha fechado tudo. Não. Vamos lá, partilhar ecrã. É um artigo bem interessante, gente. Deixa eu ver aqui. Tá. Educação dos sentimentos. Não. Não. Eu vou ler para vocês. É melhor eu ler? Porque eu sei que esse eu acho que eu não salvei. Embora eu tenha passado. Voltei. Ele diz assim, o título dele é Moléculas da Emoção. O interessante incidente ocorreu durante a Guerra do Vietnã, quando soldados americanos e vietnamitas atiravam uns contra os outros. Uns atiravam, né, uns nos outros através dos arrozais. Subitamente, 6 monges budistas, com seus mantos alaranjados e cabeças raspadas, surgiram caminhando em fila, numa pequena barreira de terra que separava os arrozais. Eles não olharam nem para a direita, nem para a esquerda, onde se defrontavam os 2 inimigos, mas serenamente caminharam através da linha de fogo. Disse um dos combatentes americanos depois. Foi estranho. Ninguém atirou mais.
E depois que passaram, toda a luta saiu de mim. Eu não sentia mais vontade de combater, pelo menos naquele dia. E parece ter sido assim com todo mundo, pois a batalha cessou abruptamente e todos nós, americanos e vietnamitas, voltamos a nossos acampamentos. Aí continua o articulista. Essa ressonância de tranquilidade em meio ao fragor da batalha é um claro exemplo daquilo que os neurologistas chamam de circuito aberto do sistema límbico, o cérebro emocional. Um sistema de circuito fechado é autorregulável. O que estiver acontecendo à sua volta não influencia. Um sistema de circuito aberto, entretanto, permanece continuamente impactado pelos eventos externos. É por isso que somos profundamente influenciados pelas pessoas à nossa volta. Vocês viram como cada um foi colocando as emoções, foram profundamente influenciados por coisas externas, né? Nascimento da sobrinha, um trabalho, o ver a mãe chorando, uma ida a uma casa onde encontrou um espaço, né? Tudo no fator externo. E ele continua assim: o cérebro límbico, a porção emotiva de nossa mente, possibilita uma refinada sensibilidade ao nosso ambiente, que nos permite captar os sinais de alerta ou socorrer crianças em perigo. Essa é a razão pela qual espelhamos os outros tão perfeitamente em minutos. O batimento cardíaco e até mesmo o ritmo respiratório de um grupo de pessoas conversando começa a se sincronizar. O que ele quer dizer é o seguinte: por exemplo, nós aqui estamos conversando, estamos emocionalmente nos sincronizando. Os nossos pensamentos, com toda certeza, se estamos focados a estar neste ambiente, está sendo um pensamento bom, um pensamento positivo. As lembranças que eu, de alguma forma, pedi que vocês trouxessem, a emoção que lhe tocou profundamente, com certeza, em muitos trouxe alegria, trouxe aquela alegria, por exemplo, da Lúcia, que realmente, Lúcia, à noite, na Voluntários da Pátria, em Botafogo, tu ia chegar, acho que 10 dias depois, em Jacarepaguá. Não tinha nem como, né? Então, é algo assim que toca. E muitas vezes a gente não está nem acostumado a buscar, a puxar essas emoções e trazê-las para fora. Trazê-las para fora, ou então olhar para elas e falar: nossa, eu vivi isso, eu vivi o nascimento dos meus filhos, eu vivi aquele local que eu queria um dia trabalhar, sabe? Essas coisas que a gente vai movimentando dentro de nós. E aí ele continua, né? Todos experimentamos o contágio emocional do júbilo de pessoas positivas à nossa volta, bem como a intoxicação gerada pelos colegas negativos que nos sugam num redemoinho de irritação, sequestrando a harmonia coletiva. Porque às vezes também pode acontecer de você estar num grupo de pessoas e alguém está com aquele sentimento: ninguém me ama, ninguém me quer, e aquilo ali espalha, e quando você vê, você absorveu. Olha só como é fácil, como somos esponjas algumas vezes para absorver isso daí, né? Essa negatividade, né? Aí continua aqui. A ciência desvendou esse entrelaçamento entre os sentimentos e a fisiologia, estudando a bioquímica de nossas emoções. A cada mudança de humor, uma cascata que os neurologistas chamam moléculas de emoção, neurotransmissores e hormônios é despejada pelo corpo
afetando os receptores, que são como os discos parabólicos presentes em todas as células. Quando estamos tristes, nosso fígado está triste, nossos rins estão tristes, nossa pele está triste. Será que a gente já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente pensa assim, hoje eu estou tão triste, e a gente pensa que a emoção tristeza é só aquela coisa meia do cérebro, né? Mas tem horas que muitos de nós sentem assim, nossa, eu estou com o coração triste. Mas não é só o coração que fica triste. Os rins ficam tristes, o estômago fica triste, a pele. Aí quando a gente olha os nossos olhos, parece que até o nosso andar se entristece, né? Então, é isso que os neurologistas e os fisiologistas estão chegando à conclusão. E tem um livro muito interessante de Candace Pert. Ela explica o seguinte: essas moléculas de emoção são liberadas e distribuídas pelo corpo, instruindo as células sobre se devem ou não se dividir, se devem ou não ativar este ou aquele gene. Tudo no corpo é mobilizado por essas células, por essas moléculas mensageiras que estão em toda parte. Cada emoção tem sua própria assinatura bioquímica particular. Então, no momento em que eu vou buscar uma emoção que faça com que o meu coração se alegre, todo o corpo vibra intensamente nesta alegria. Se eu vou buscar uma emoção que faz com que o meu corpo se entristeça, todo o corpo vai se entristecer, né? E isso é interessante nós sabermos, porque muitas vezes esse resultado a gente vai ver, às vezes, quando estamos entristecidos, no próprio corpo. Tem um livrinho aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Ele é tipo um quadro. Ele faz esses estudos de motivacional. E aqui no prefácio dele, ele diz assim: a capacidade de tomar as decisões corretas, de crer no seu potencial de realizá-las e de trabalhar intensamente até conquistar suas metas é o que define sua vida. Por isso que no caso, o Marcelo estava até falando, poxa, escolher uma emoção, acho que é todo dia. Porque todo dia eu acordo, eu vou cumprir alguma coisa, e é verdade, Marcelo, é todo dia mesmo, você acordar e usar o que a Érica, naquela vez, ela falou, né? A questão da gratidão, né? O Ho Oponopono, vamos botar assim, sinto muito, eu te amo, agradeço, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e agradeço, ou agradeço, eu te amo, ou então a gratidão. Até no nosso curso de Joana de Ângeles, a Márcia nos está incentivando a escrevermos um caderninho, colocando três motivos de gratidão no dia, né? E eu já comecei o meu, estou fazendo lá, ontem eu esqueci, né? Eu tenho que anotar. Mas hoje já está aqui, já está separadinho. Porque aí o cérebro começa a trabalhar, quando você começa a trabalhar com essa questão da gratidão, o cérebro, você começa a trabalhar o cérebro, vai trabalhando o cérebro. E, ao mesmo tempo, você vai trabalhando dentro de você, né? Buscando tirar as coisas mais bacanas que nós temos. Nós somos individualidades abençoadas. Algumas vezes a gente não dá esse valor a gente, né? Não nos damos esse valor, não buscamos dentro de nós aquela personalidade, aquele espírito que merece luz, né? Tem horas que o nosso ego funciona e tem que funcionar assim. Não vamos falar assim, não, mas eu só queria que funcionasse o selfie. Não, ainda não é desse planeta. Não.
Então, mas tem horas que a gente tem que chegar para o ego e falar, ó, dá um tempo, não fica muito felizinho, não, porque não é assim. E aí, eu vou continuar a história, aí eu me lembro, né, que uma vez eu escutei uma pessoa contando uma história assim, né, que aquela história que Jesus está entrando lá, acho que é em Nazaré, ou Jerusalém, essa coisa toda, em cima do burrinho. E todo feliz, e está entrando e o burrinho feliz da vida, né? Ah, e tal. Até que o burrinho, no final, quando Jesus desceu, o burrinho ficou decepcionado, porque ele achou que todos estavam batendo palmas para ele. Então, o burrinho estava se achando maior do que a presença de Jesus. E é o que às vezes acontece com a gente, né? A gente deixa que o nosso ego, às vezes, fique se achando burrinho, né? O mais não. Nós somos seres tão amados, nós somos uma máquina perfeita. Nós temos tanta coisa boa dentro de nós. Temos as nossas coisas negativas? Claro que temos. Mas nós podemos trabalhá-las? Devemos. Mas também a gente pode o quê? Muitas vezes olhar para nós e falar assim, como eu te amo. Será que a gente tem esse hábito de falar para nós mesmos, puxa vida, Rosângela, como eu te amo. Puxa vida, hoje foi um dia, nossa, muito difícil, mas olha, eu estou junto. Estamos, como diz, né, comumente, estamos juntos. Então, a gente olhar e buscar sempre o lado bonito que nós temos, o lado gratificante, esse lado que está, às vezes... essa criança que nós temos dentro de nós e que, às vezes, a gente deixa a criança ali, sabe? É criança, imagina. Sabe, quando a gente saía, né, parar essa pandemia, a gente caminhar feliz, sabe, brincar. Ou então, mesmo não saindo na pandemia, não é a épocazinha da Amanda, talvez da Érica, não sei, acho que não, mas ver Tom e Jerry e dar gargalhada com Tom e Jerry. Ver os Três Patetas, gente, coisa mais boba. Eu adorava Três Patetas, gente. Eu ria muito com Três Patetas. O Tom e Jerry, o Pica-Pau, aquele Plim Plim, como é que é? Eu esqueci o nome dele, que o lobo mau só se dava mal, sabe? Então, deixar essa criança que nós temos aqui dentro, ela fluir muito, né? E aí, esse nosso motivador, Quashi, ele diz assim, há alguns anos, eu estava trabalhando como médico da delegação brasileira em uma competição internacional, quando uma iatista interrompeu o meu café da manhã falando, doutor, o senhor viu o vento hoje? Percebi tensão e angústia no rosto dela e respondi, não vi. Ela, então, quase em um desabafo, falou, está péssimo. E vento para iatista péssimo é péssimo, né? Percebi aonde ela queria chegar e rapidamente disse, está péssimo só na sua rota. E ela, sorrindo, replicou, não, está péssimo para todo mundo. Eu completei, para uma iatista não existe vento péssimo, pois o vento é igual para todos os atletas. Quem decide a qualidade do vento é quem está competindo. Alguém vai ganhar a prova hoje. E, por favor, seja você. Estamos todos na torcida. Um pouco mais tranquila, ela saiu sorrindo. E ele continua dizendo, os ventos da vida sopram para todos e cabe a cada um de nós saber utilizá-los. O vento fica ruim para quem vive com medo, porque aqueles que têm coragem de avançar sempre estarão à frente. Eu achei essa historinha assim muito interessante. E aí eu parei, eu falei assim, meu Deus do céu, quantas vezes realmente eu pensava assim, nossa, o vento está ruim hoje. Mas pode estar ruim para todo mundo, mas alguém vai conseguir atravessar esse vento. E eu estou tendo a oportunidade, eu abro meu coração a vocês, deste momento.
Porque quando vocês, cada um colocou as suas emoções, eu observei que dessa intensidade, que eu também posso ter essa intensidade. Que as emoções, elas, embora algumas vezes possam nos levar para alguns caminhos que nos fazem, nos fazem sofrer, né? Que a gente lembre com muita dor lá dentro, mas, ao mesmo tempo, ela nos auxilia. E é exatamente sobre as emoções, agora dá para partilhar, que nós vamos conversar um pouco mais, né, sobre essa questão das emoções. Vamos lá, partilhar ecrã. Está demorando. A minha internet, acho que hoje a minha internet também não está muito boa, não. Vamos lá. Bem, enquanto ela não resolve abrir, eu vou conversando sobre isso. Vamos lá. Diz assim, o que é, né, as emoções, que é desse livro, Educação dos Sentimentos. E o autor, que é o mesmo autor do livro que a gente está estudando, o Jason Camargo, ele nos diz o seguinte. Estão vendo? Se alguém não estiver vendo, é só me avisar. Alguém está vendo? Eu não estou vendo nada, não, Rô. Não? Tá, então já sei o que eu tenho que fazer. Eu também não. Eu também não. Ah, então tá. Então, vamos lá ver se eu consigo partilhar esse ecrã. Não quer ir. Então, diz assim, vem da junção de x é x, igual para fora, e motion, mover. Então, mover para fora. Hoje ele está teimosinho. Ela é resultante de processos mentais e físicos, as emoções, veementes ou excitadas. As emoções aparecem no ser humano através do sistema natural da evolução de seu psiquismo. Conforme o psiquismo vai evoluindo, as emoções, elas aparecem, tá? Então, aqui ele continua embaixo. É uma verdadeira progressão geométrica no campo do desenvolvimento psíquico. As capacidades se interrelacionam, produzindo outras capacidades e aprimorando as já existentes. Mas vamos lá. A reação da mente a um evento agradável ou desagradável provoca um estado mental veemente ou excitado. Foi o que nós fizemos, né? Nós fizemos o quê? Aquela dinâmica da emoção, para que a gente pudesse, né, começar a trabalhar essa questão da emoção. Aí ele diz assim, há centenas de emoções diferentes resultados de combinações. O ciúme, por exemplo, é uma combinação do medo, que é imaginário, da tristeza e da ira. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar que o ciúme, ele tinha isso, a ira, o medo e a tristeza. Olha só que coisa interessante. 3 emoções numa emoção só. Ele diz, o indivíduo, ao sentir ciúme, imagina situações desfavoráveis a ele, e isso lhe dá tristeza. E é verdade, quem já sentiu ciúme sabe disso, né? Sabe que muitas vezes a gente
cria, imagina na nossa mente. Eu falo isso porque sempre que eu ficava apaixonada, eu sentia ciúme. Então, era assim, né? Eu até vou contar uma história muito interessante minha, que quando eu conheci o Fábio, né? Eu me lembro que uma vez aconteceu de nós fomos fazer uma certa visita numa casa, né, numa casa de saúde, e no caso a enfermeira, ela me ignorou totalmente. Mas sabe ignorar totalmente? Ela deu toda a atenção ao Fábio, né? Toda a atenção ao Fábio. E Fábio para lá e Fábio para cá, era como se eu não existisse, né? Aí eu falei, tá. Aí chegamos em casa e sempre a internet, aquela coisa toda, né? Quando eu vi ela conversando com ele, aquela coisa toda, e bate-papo, faz isso, faz aquilo. E um dia ele virou para mim e falou assim, tá, vai, conversa com ela, finge que sou eu. Aí, olha só, né? Aí ela começou, e eu já estava começando a ficar com ciúmes, né? Primeiro, aí eu falei, não quero saber, não. Tá. Aí, no outro dia, ele foi trabalhar. Aí eu liguei o computador. Só que muito antigamente, eu era meio atrasada, né? Quando eu liguei o computador, para pesquisar, eu queria saber se tinha alguma coisa especial dela para ele. Aí eu fui apertando, o nome dela aparecia em tudo quanto era lado. E eu não conseguia apagar, devia ser o tal do histórico, eu não sabia disso. Liguei para um amigo meu, falei assim, olha, eu invadi o computador do Fábio e tem o nome da mulher para tudo quanto é lado, e eu não sei apagar, e ele me explicando, eu falei assim, aí eu falei, não sei. Aí eu arrumei minhas malas, foi muito engraçado. Aí peguei o carro, até me emociona isso. Aí eu peguei o carro, aí fui no consultório, eu esperei ele terminar, né? Aí eu falei assim, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu acabei de invadir o seu computador para procurar isso, procurar aquilo. Eu vim aqui porque estou com as malas no carro, eu vou voltar para casa da mamãe, não sei o quê. Ai, gente, coisa mais louca. Aí ele falou assim, tá, vamos para casa. Aí a gente foi para casa, aí eu vinha chorando no carro. Chorava. Oh, saudades, nossa, mãe. Gente, que saudade. Pô. Aí, quando chegamos em casa, ele falou, você vai embora? Eu falei, sim, vou, porque eu invadi o seu computador e eu não consegui tirar o nome da mulher, porque a mulher fez isso e fez aquilo, e não sei o quê. Aí ele falou assim, tá certo, então, tá bom. Aí ele veio no quarto e falou assim, agora vem aqui. Aí eu vim no quarto, porque eu não estava com as malas no carro, eu estava no quarto. Agora você vai sentar e vai abrir a mala, vai guardar todas as suas coisas. Eu comecei a chorar, chorando que nem uma doida, né? E a partir daquele dia, aí, toda vez ela aparecia, né? E aí ele falava assim, pode falar com ela. Aí teve um dia que ela botava assim, hoje eu estou com saudade de você. Aí eu falei, eu também, não sei o quê, tal. E eu dando corda, né? E ele lá, nem aí. Ele não estava nem aí, né? Aí teve uma coisa que ela falou que eu fiquei louca, né? Ela falou assim, estou aqui na Rio-Niterói, e parei no meio da ponte da Rio-Niterói, e que vontade que eu tenho de poder sentar no seu colo e te abraçar. Gente, a minha vontade foi falar para ela assim, ó, pula na ponte. Quer dizer, era um ciúme, né? Então, e ele sempre acontecia isso. Ele falava assim, você não acredita em mim? Eu falei assim, não é que eu não acredito é na outra, né? Então, não vou mentir para você, pode até falar assim, nossa, Rosângela, você fazia isso? Eu tinha ciúme dele, ele sabia disso, né? E ele ria. Às vezes, as pessoas, a gente passava na rua, as mulheres só faltavam voar em cima dele, que ele tinha aqueles olhos verdes bonitos, então ficava, né? Aquela coisa do ciúme mesmo. E aí, agora, eu vendo isso, que é a tristeza e a ira. Quer dizer, olha quantas vezes eu fiquei sofrendo por ciúme e não resolveu nada, porque se tem uma coisa que eu posso dizer de todo o coração, e eu digo para vocês que eu acho que o nosso trabalho no grupo é bom por isso, é que ele nunca me deu motivo.
Nunca, 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 nunca mesmo, sabe? Ele até ria. Quando ele me via assim na rua com a cara fechada, ele, já sei, o que foi? Eu falei, você não viu? A mulher devorou você. Ele, não, eu nem vi. E ele não via mesmo. Coitadinho. Mas eu tinha essa coisa do ciúme, né? Então, eu achava... Então, principalmente... E até, desculpe o termo, até teve uma vez que ela virou e falou assim, olha, eu coloco as minhas calcinhas atrás da geladeira. Gente, isso é coisa para falar para o marido da outra? Aí que eu ficava... E ele dava gargalhada, porque quem estava conversando era eu. Quer dizer, bem feito para mim. Quem manda? Eu dando corda, só podia ouvir, ler o que eu não queria ler, né? Então, aqui o Jason está falando, né? Que quando ele julga que está coberto... Aí ele diz assim, o indivíduo, ao sentir ciúme, imagina situações desfavoráveis a ele e lhe dá tristeza. Quando ele julga que está coberto de razão, mesmo que não esteja, surge a ira, como um trovão na alma, produzindo sofrimento. A vida turbulenta e agressiva nas grandes cidades, os reajustes kármicos nos lares e as vivências pretéritas tumultuadas provocam instabilidade emocional nas pessoas. Isso gera um desconforto interior passível de ser trabalhado pelos profissionais da psicoterapia. Lógico, né, gente? Se o meu ciúme tivesse assim de forma muito assim intensa, a ponto como eu tive amigas que tinham ciúme do namorado, do marido, depois de cheirar a roupa de cima a baixo. Cheirava sapato, cheirava a roupa íntima dele, cheirava tudo. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou chegar nessa situação, de jeito nenhum. E acho que se eu tivesse chegado nessa situação, eu tinha tomado assim, um fora, né? Porque o Fábio ele tinha essas coisas, mas eu não podia ficar naquele exagero, né? Aí ele às vezes ria, ou às vezes ele abraçava e falava, tá bom, meu bem, tá bom, tá certo. Era uma paciência assim que, nossa mãe, maravilhosa, né? E aqui ele vai falar das características da mente emocional. Eu tinha tudo isso e por algum motivo eu não estou conseguindo partilhar o ecrã, mas tudo bem. Ele diz assim, as emoções apresentam alguns pontos interessantes que, se conhecidos, nos auxiliarão no autoconhecimento de nós próprios. E aí ele vai dizer algumas características. Ele diz assim, rapidez. Rapidez. As emoções são mais rápidas que a razão. Olha só que interessante isso. As emoções são mais rápidas que a razão. É comum termos uma emoção inferior, como a ira, o medo e etc., e nos arrependermos depois de refletir melhor sobre o fato que produziu aquela reação intempestiva. Isso acontece porque a razão é mais lenta. Não houve o tempo necessário para uma melhor análise do evento que suscitou a emoção. Por isso que algumas vezes a gente vê pessoas tomando algumas atitudes sem parar para pensar. O Haroldo conta uma história que, num julgamento de um médico, o médico ele foi fechado no trânsito, ele desceu do carro, pegou a arma, deu 4 tiros num jovem. Pum, matou, simplesmente. Ele não parou para pensar. A emoção, a ira, a raiva, sabe? E aí, no julgamento, ele virou quando ele terminou o julgamento, foi condenado, tal, aquela coisa toda, ele virou para o juiz, no caso o Haroldo, e falou assim, doutor, eu estraguei minha vida. Por quê? Essa emoção, né, que não para. Eu fiquei irada e sabe aquela coisa assim, quando a gente fica irada e fala, quando você já falou, já saiu e aí complicou, né? Você tenta mudar a situação e às vezes não tem como mudar, né? E muitas vezes tem a consequência de tudo isso. E é o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, poderemos, no entanto, trazer a vigilância ou o estado de alerta preventivo
para auxiliar o consciente a segurar essas emoções negativas, principalmente quando temos o pleno conhecimento de nossas dificuldades. Alguém gostaria, se alguém quiser, gostaria de trazer algum exemplo de uma emoção que não foi bem tratada na hora e que hoje, se você para e pensa assim, hoje eu faria diferente? Alguém gostaria de exemplificar isso aí? Quem quiser, liga o microfone. De alguma emoção intensa, de raiva, e que logo depois você parou e falou assim, nossa, mãe, eu não deveria ter feito isso. Não precisa ser da própria pessoa, de alguém conhecido, de alguma pessoa conhecida que tenha agido dessa forma e que muitas vezes, dependendo, isso nos acompanha, né? Ou acompanha a pessoa que passa por essa situação, né? Ela explode na hora, depois que explodiu, olha e fala, caramba, eu não deveria ter feito isso. Você teria algum exemplo, Maria Inês? Eu fico pensando aqui que tem de ter todos os dias nas nossas vidas, eu acho que existem emoções que não ficam assim, com tanta raiva, mas que nós caímos logo na real, não é verdade? Uhum. É verdade. São situações assim, não de ira, de raiva, mas que você, até, por exemplo, quando você atende um telefone indevido que eu digo de uma pessoa que fica lá pedindo para você tem que ter paciência, que isso eu já tenho, né, agora. Mas você tem que ter paciência, que eles por crédito consignado. A senhora tem conta no Banco Pan. Eu nem conheço esse banco. Aí você tem que ter você tem que respirar fundo, né, para escutar. E teve uma situação muito delicada que eu tive até naquela época. Primeiro eu fiquei com raiva, tive jogo de cintura, mas primeiro eu não tive esse jogo de cintura, né? Na época, minha mãe e meus pais eram doentes, eu tinha um telefone interligado, como é que fala? Não é ligação, não, como é que é? Que fala? Que você tem a ligação da sua casa, extensão. Aí tocava na minha casa e tocava na casa dos meus pais, que era um pouquinho mais longe. Uhum. Conclusão, aí era uma pessoa perturbada, e essa pessoa era perturbada devia de ser, né, minha filha, já tem mais de 20 anos, com problema de psiquismo e de sexo. Então, só falava besteira. Aí, primeira vez, segunda vez, terceira vez, falei, 2 horas da manhã, o pior que tocava na minha casa e tocava na casa dos meus pais. E as pessoas, e o papai ia acordar, o papai tomava conta da mamãe. Mas aí um dia eu pedi muito, eu já era espírita, na oração eu falei, não, hoje vai ter que... Não, todo dia isso eu não aguento. Aí liguei, quando a pessoa ligou, não adiantava, tirava do gancho, botava no gancho, ficava a mesma coisa. E lá na mamãe ia tocar, entendeu? De qualquer jeito, né? E aí eu peguei e falei para a pessoa, olha, você queira me desculpar, porque aqui é um asilo, é geriátrico. Só tem gente idosa de 80, 90 anos. Então, por favor, você não liga mais, porque olha, aí eu fui, né, falando, o rapaz, sei lá se era rapaz, se era velho, se era novo, pediu até desculpa, nunca mais ligou, porque, olha, foi um tormento. Resolveu a questão. Resolvi, mas também fiquei bem com raiva primeiro. Lógico, isso daí é normal de ficar. Às vezes aqui, quando eu tocava, antigamente tinha muito, era o telefone,
Fábio atendia e falava assim: funerária vai com Deus. A pessoa desligava. Quer dizer, mas isso acontece. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, gente, né? Por mais que a gente trabalhe, a gente assim, não, hoje eu estou zen. Hoje nada me tira do sério. 3 ligações de São Paulo, 4 de Porto Alegre, 5 não sei de onde. Gente, é uma doideira. Porém, a gente tem o quê? Que trabalhar. Quando eu olho assim, respiro fundo, só passo o dedo. E o meu celular é bem nojentinho. Eu passo o dedo, não desliga, não. Fico com eu passo o dedo, fico passando. Quer dizer, isso ainda, a gente ainda tem essa dificuldade. Por isso que a gente tem que trabalhar mesmo, enfiar a cabeça e falar assim, não, eu tenho que começar a trabalhar isso em mim. Porque acontece mesmo, é o que ele diz aqui, né, nesse final, principalmente quando já poderemos, no entanto, trazer a vigilância e o estado de alerta preventivo. Então, o que é? Estado de alerta preventivo, está aqui. Eu tenho uma facilidade assim, de não ter muita gente tocando minha campainha. Né? Eu tinha toda segunda-feira, pela manhã, era o pessoal da Testemunhas de Jeová. Né? Toda segunda-feira de manhã. E eu já sabia, né? Às vezes eu ficava com a consciência de culpa, às vezes eu descia e pegava o papelzinho, ou às vezes eu falava assim, bota aí na caixinha, ou às vezes eu fingia que não escutava a campainha. As cachorras latiam, gritavam, e eu tô caladinha dentro de casa para não atender, né? Lógico, não era muito assim, como eu diria, muito cristão, né? Mas fazia isso, né? E acontecia de fazer isso, né? Então, ele fala uma da característica emocional, a rapidez. A outra, a letra B, ele fala sobre a lógica racional. As emoções têm sua própria razão. Significa dizer que nem sempre nós sabemos por que reagimos dessa ou daquela maneira, ou seja, tendo reações racionais ou irracionais. Porque tem momentos que a gente nem sabe por que reagiu daquela maneira. Né? Tem momentos que a gente sabe, eu reagi porque eu estava com raiva. Falou um monte de coisa, eu fui e falei mesmo, ponto, acabou. Né? E tem momentos que você reage sem. É tão rápido, como ele falou lá em cima, no caso da rapidez, que as emoções são mais rápidas que do que a razão. De eu parar e falar assim, calma, para e pensa. Vai adiantar você discutir? Não. Gente, seria o céu, né? Eu não estou falando que eu já faço isso, não. É o esforço, né? Né? Tem hora que eu vou na emoção mesmo. Depois vem a razão. Aí a razão está vindo, está subindo a escada ainda. E eu já estou lá, né? Porém, eu tenho que parar e refletir. E é o que ele está dizendo aqui, né? Exatamente. Oi, quem falou? Amanda. Fala, e às vezes, essa reflexão que a gente tem é coisa de, tipo, respirar fundo umas 5 vezes e você já consegue refletir e ver que se você parar segundos, às vezes, você consegue frear aquela sua emoção e não ter, às vezes, problemas maiores. Às vezes é muito pequeno o período que existe você parar, respirar fundo, realmente não vale a pena. Mas esses segundos de respirar fundo, a gente não faz ainda, né? E é por isso que a importância, e que Joana também fala muito também, a meditação. Sempre, eu vou bater sempre nessa tecla com a gente, para a gente trabalhar e se esforçar mesmo, para a gente buscar essa meditação. Ela nos ajuda muito. E eu digo a vocês, eu tenho sentido uma diferença muito grande em mim em relação a essa questão da meditação. Não estou a última bolachinha do pacote, ainda não. Estou longe. Porém, eu estou me esforçando muito mesmo, para trabalhar essa questão, que é como você falou, é aqueles segundinhos, aquele milésimo de segundo que você podia ter não falado, você podia ter não reagido. E nesse milésimo de segundo é onde parece que todo o organismo reage.
Ele fala sobre, lá no outro livro dele, ele fala do ressentimento, nossa, todo o nosso organismo sente isso. E é o que ele está dizendo aqui, quando ele vai falar agora da lógica racional, né? Repetindo, as emoções têm sua própria razão. Significa dizer que nem sempre nós sabemos por que reagimos dessa ou daquela maneira, ou seja, tendo reações racionais ou irracionais. Muitas vezes isso acontece devido aos elementos constantes no inconsciente do ser humano, e por isso ele não tem consciência das razões pelas quais reage dessa forma. E é aí, por isso que é tão importante a gente também, né? E graças a Deus voltei a fazer esse estudo da Joana de Ângeles, quanto ela também nos auxilia nisso aí, né? Nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, autodescobrimento, né? Nesse trabalho, na plenitude. E hoje se fala muito mindfulness, né? Naquela como é que se fala? Olhar pleno, né? Você está plena naquilo que você está fazendo. Se alguém souber aí, por favor, me ajuda, né? Então, a gente está atenção plena, né? Está na atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Outra característica da mente emocional é certeza. As emoções trazem consigo um forte senso de certeza. Isso quer dizer que elas se amparam nos paradigmas, quer dizer, nos modelos existentes no interior do indivíduo. Esses paradigmas representam toda uma construção de conhecimentos e experiências das pessoas no tempo, trazendo consigo um fórum de verdade. Então, muitas vezes, nós trazemos em nós, né, essa certeza, e as emoções trazem consigo um forte senso de certeza. Tem emoção que traz as emoções trazem um forte senso de certeza. E dependendo da emoção, você sempre vai achar o quê? Eu estou certa. Ah, não, eu estou certa de ter falado um monte de besteira, de ter falado um monte de coisa para aquela fulaninha que precisava ouvir. Eu estou certa de ter falado um monte disso, daquilo. É a certeza. Mas será que essa certeza, como ele diz aqui, né? Será que nós somos detentores da verdade, Jacira? O que você coloca? Vamos falar um pouquinho sobre deter a verdade, sermos detentores da verdade. O que você acha, Jacira? Liga o microfone. Eu não acho que nós somos detentores da verdade, embora a gente haja, na maioria das vezes, como se fosse. Verdade. A minha verdade, e eu não abro mão para nada. É eu que estou certa o tempo todo. Isso é mais orgulho do que outra coisa. Isso aí. Mais orgulho. Não tem certeza de nada. Nem a palavra final está comigo. Isso aí. Não acho, não. Mas, às vezes, até ajo dessa maneira. Mas não é correto. Ah, Jacira, não é só você, não. Também. Às vezes eu acho que eu sou a mais certa do planeta Terra. Não. Quantas vezes, às vezes, bato numa coisa, não sou eu, estou certa. Até que alguém chega e fala assim, não é por aí, não. Né? Marcelo, sobre essa questão da verdade, Marcelo, o que você colocaria? Só sei que nada sei. A Jacira já disse tudo. Verdade. Só que nada somos. Érica. Então, eu acho que assim, o que a gente tem possibilidade de saber um pouco é sobre a gente mesmo, né? E essa postura de atenção plena, você falou, né, que é muito desenvolvida na meditação, ajuda a gente a conhecer
até as coisas que estão inconscientes na gente, que vem na forma de emoção, né? Assim, eu gosto muito de ouvir o Café Literário, não sei se vocês conhecem, da Rádio Rio de Janeiro, com ele Nandes, né? Ele sempre traz uma indicação de um livro, né, com um resuminho. E essa semana, por coincidência, eu estava ouvindo justamente sobre como lidar com as emoções, né? Indesejáveis, entre aspas, né? E aí, eu não lembro o nome do livro, né? Mas, assim, ele disse, e eu já tinha visto em outros lugares, que, assim, as emoções, elas têm etapas. Então, assim, ela surge, ela tem um momento de desenvolvimento, né? Um ápice, e depois ela declina. Isso se a gente não gerar uma identificação com ela. Verdade. Ou seja, a gente olhar e falar assim, tá, eu estou com raiva, mas eu não sou a raiva, né? Isso. Então, assim, eu tô triste, mas eu não sou a tristeza. E observar, dar o tempo dela se dissipar, né? Com essa postura de observação. E eu acho que quando a gente vê isso, né, surgindo na gente, é uma forma de entrar em contato com uma verdade, né? Com a verdade de que a gente necessita se aprimorar, que a gente tem ainda essas emoções, sim, né? E que elas não são boas nem ruins. Elas trazem a sua verdade, como está aí a sua razão de ser, né? Isso aí. E dentro das meditações que o Haroldo faz, no app que ele tem sobre a serenidade, ele fala assim, deixe vir, né? Deixe vir essas emoções, seja de tristeza, de decepção. Você observa, você tem que ser um observador. Né? E porque elas vêm, passam e vão embora. Né? Agora pode acontecer muitas vezes da gente pegar aquilo ali e agarrar como se fosse algo assim, um talismã. E você sofre exatamente por causa disso. Marisa Leal, a verdade, Marisa Leal. A gente está vivendo um momento de muitas verdades, né? Todo mundo é dono da verdade. E está havendo ausência do diálogo por causa disso. As pessoas não se permitem nem ouvir a verdade do outro. E isso está causando muita briga, muita discórdia. Está muito complicado hoje em dia na sociedade você colocar uma opinião tua e não vir alguém cheio de faca e já chegando, tacando pedra, porque ele discorda daquilo que você está falando. Então, são muitas pessoas cheias de verdades que, na realidade, são meias-verdades, né? Porque uma coisa vai completar a outra, então está faltando esse entendimento, e é complicado realmente, né? Nos dias atuais, da forma violenta como as pessoas estão com as suas verdades, né? Aceitarem o outro com o pensamento dele, então é muito complicado isso. É como diz, né? Tem a minha verdade, tem a tua verdade e tem a verdade total. Quer dizer, né, muitas vezes o sofrimento, essas emoções, elas partem exatamente para isso. Eu tenho a verdade. Então, se você discorda de mim, ao invés de eu olhar para você e falar assim, poxa, mas ela tem o direito, com toda certeza, de ter a colocação dela, eu já olho para você como a minha inimiga. Né? E pior, muitas vezes, que a gente olha até para nós mesmos como inimigos. Quando a gente tem uma certa verdade, né? E um outro lado nosso, que vamos botar que é o ego, que também é bom para nós, tem outra coisa e se choca. Né? E aí você parte para aquela questão do martírio, né? Ninguém me ama, aí começa a se chicotear, essa coisa toda, né? Ana Paula, né? A gente acho que vai até a certeza mesmo hoje. A verdade, Ana Paula. Como a Ana Paula vê essa questão, até a Marisa levantou algo bastante interessante, que eu acho, né, bem interessante também, né? Das pessoas acharem que cada um tem a sua verdade e a sua verdade é a maior de todas.
Rosângela, eu vejo o momento atual, né, que a gente está vivendo, conturbado, desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, trazendo para mim, tá? Tem sido muito gratificante retirar desse momento o que eu estou precisando, porque você falou de emoção, falou de verdade. Verdade, assim, hoje, vou dizer hoje, tá? Para eu chegar hoje a falar isso para você, são uns 27 anos aí, onde você me fez lembrar aí de umas emoções que se sucederam na minha vida há uns 27 anos atrás, né? E essas emoções que não foram agradáveis, né? Mas que foram necessárias, despertou, né? E me fez mobilizar um movimento e buscar soluções, né? Encontrei a doutrina espírita e aí, a partir de hoje, eu posso dizer que a verdade, o que eu vejo, a verdade só é Deus. E eu ainda não vou conseguir entender esse ser supremo, mas eu tenho caminho. Então, o caminho, eu estou falando isso, assim, esses meses de pandemia têm me feito pensar muito nisso. Eu tenho mergulhado com uma intensidade muito grande no Evangelho do Senhor Jesus. Eu estou estudando a Bíblia, eu estou estudando, mas para buscar vivenciar. Então, eu tenho feito assim um passo a passo que eu criei assim, não vou dizer que foi criado do nada, porque na verdade a gente sabe que como espírito a gente vai sendo orientado, né? Uhum. Então, assim, tem umas situações que eu tenho que tem vindo ao meu encontro e eu não estou negando as orientações que estão surgindo. Então, assim, estou estudando, mas eu tenho feito um método, eu posso dizer assim, há 27 anos atrás eu fui buscar, através de uma emoção que eu não sabia que atingia meu físico, né? Não vou aqui, de repente, falar em detalhes, mas era muito jovem, noiva, uma situação que eu precisava, que eu não conseguia dar conta, que atingiu o meu físico, que eu não sabia o que era. Uhum. Fui a vários médicos, fui no Altivo, fiz terapia com a doutora Margarida. Eu nunca gostei muito de terapia, mas eu fiz, isso era jovenzinha. A doutora Margarida era muito engraçado, porque ela tinha uma maneira de lidar. Hoje eu sei que é porque eu era médium, né? Eu entrava lá, ela era uma. Quando ela estava lá no set, eu falei assim, essa mulher não é mulher nada, se eu olho para ela, vejo um homem, né? Hoje eu sei por quê, né? Mas fiz uma terapia com ela, não deu resultado, e aí voltei no Altivo, ele falou assim, teu único jeito, isso há 27 anos atrás, ele falou assim, você precisa fazer uma terapia de vida passada, numa época que só tinha em São Paulo, né? Assim, eu acho que o estudo mesmo era só em São Paulo, e ele me recomendou, me deu um papelzinho com uma pessoa que hoje, assim, tem um carinho por ele, por ter me acolhido, mas não recomendaria a ninguém, tá? Porque, assim, é algo assim, que abre acho que aquele momento, para mim, foi o meu momento, assim, marcante como reencarnatório, porque dali para frente a minha vida deu uma guinada, essa questão que você está falando aí do psiquismo, de abrir consciente, né? Abriu uma comporta aí do meu inconsciente, da minha mediunidade, e aí daria assim se eu fosse falar aqui tudo, não daria como computar. Mas a partir desse momento, né, dessa emoção que não foi agradável, que causou uma série de desconfortos, e que eu vou te dizer, né, hoje, né, já passaram-se 27 anos, e eu ainda lido, e sei que vou lidar com essa questão, o meu processo reencarnatório, nessa encarnação e ainda em muitos outros, porque são questões que estão marcadas, né, lá no meu perispírito, e que vão ser trabalhadas com carinho, aquela coisa que você está falando, é o carinho que você tem que dar a cada dia, aquele amor, aquele aconchego. E hoje eu agradeço muito a doutrina espírita e as diversas obras, né, e algumas que me ajudaram mais, me deram mais suporte,
E hoje eu vejo que eu preciso o caminho, né? Junto com a doutrina, o caminho é Jesus. Então, assim, hoje eu estou assim, mergulhando mesmo nesse propósito de não entendimento, entender o que ele está falando nas miudezas e viver, né? Não adianta a gente também entender e não fazer nada. E aí, cada dia eu acordo de manhã com uma mensagenzinha que eu tenho de cabeceira, e aquele dia, hoje, o meu exercício é esse. Aí eu abro lá, caminho lá, a página de preparo, e aí o dia é o exercício de hoje. Então, por hoje é isso. Né? E no final do dia eu faço lá o que Santo Agostinho diz. O que você fez? Ih, não fiz nem metade. Ih, fiz só um quarto. Aí a gente vai assim e é passo a passo. Então, essa verdade eu acho que a gente só vai alcançar. Eu não me vejo alcançando agora lá na plenitude, mas eu digo como um colega meu aí, um companheiro meu de estudo, que hoje nós podemos dizer que nós somos a melhor versão, né, de nós. Hoje nós somos a melhor versão. Então, que a gente aproveite esse momento aí nosso, né? Isso, muito, muito obrigado. Bem, falta 2 minutinhos, né? Nós paramos. Se eu não me engano, eu acho que eu mandei esse texto, né? Não sei por que não consegui partilhar, mas a gente vai continuar passo a passo com eles, né? Porque eu acho que a gente não há necessidade da gente correr para terminar um livro, né? Não há necessidade. Eu acho que a gente vai pegando os pedacinhos, vai estudando e vai esticando, e alguma coisa que eu possa não ter visto, eu gostaria, né? Eu mandei para vocês, Rosângela, ou no meu privativo, né? Rosângela, toca no assunto tal assim, opa, se eu ainda não cheguei nele, ou eu volto, porque esse é um trabalho que a gente está fazendo em equipe. Em equipe, né? Não é terapia porque eu não sou terapeuta, mas é aquele tal negócio. Eu aproveito esse momento com vocês e para mim tem sido glorioso esse instante com vocês nesse tipo vamos dizer, de reencontro, de encontro e reencontro. Então, eu vou pedir para cada uma, só para se colocar bem rapidinho, né? Que nós chegamos no nosso horário, tudo direitinho. Como vocês estão, como é que foi, né? Desculpa às vezes eu exagerar, porque eu adoro contar minhas histórias românticas e vai por aí afora, né? Mas é assim mesmo. E quem também quiser contar sua história romântica também pode escutar, pode contar, porque eu vou aproveitar e vou fazer aqui o que a minha amiga Érica conversou, né? A gente conversou, a escutatória. Então, vai ter momento que vai ser bom de a gente escutar. Opa, a escutatória. As minhas são às vezes, meio assim, né? Meia bobinha, mas aquele tal negócio, né? Ninguém é perfeito. Né? E eu mesmo, tendo encontrado o marido aos 47 anos, eu achava que tinha 17, né, gente? Então, pronto, aí que a coisa ficava meia louca mesmo. Mas aí eu vou pedir a cada um de vocês, né, aqueles que desejarem assim se colocar, aí seria bem interessante para a gente terminar o nosso trabalho. Eu começo com você, Amanda. Rô, eu adoro as suas histórias. A de hoje eu passei assim, eu ri muito, eu ri demais, porque eu acho elas todas muito engraçadas. Mas com relação ao estudo, assim, não é terapia, né? Você não é psicólogo, não sei se alguém aqui mas assim, tem efeito muito terapêutico. É muito bom a gente poder falar dos sentimentos, das emoções, e ouvir o relato de outra pessoa, né? De outras pessoas e comparar, às vezes, com coisas que a gente sente, né? Assim, vale muito a pena. Eu acho que assim, cada domingo é muito gostoso. E eu concordo com você que a gente é uma continuação do nosso sábado, né? Uhum, é uma continuação do nosso sábado que já tem essa característica. Exatamente, que já tem isso, que é maravilhoso também. Mas eu concordo que a gente não deve correr para seguir programa. Eu acho que vale mais a pena a gente ir esmiuçando numa velocidade que seja bastante proveitoso, né? Ninguém está com pressa aqui de acabar de ler o livro, né? Então, assim, eu acho que está muito válido, sim. Que bom. Tem me feito muito bem. Que bom, querido.
Ana Brito. Ligou. Pode falar. Tá mudo. Agora fala. Não. Você desligou de novo. Desligou de novo. Você liga e desliga. Pronto, não toca nele. Não, tocou. Eu aqui estou acompanhando. Chama outra pessoa. Aí, não, pode falar. Fala. Não, agora tá não, aberto. Tá ligado. Eu estou te ouvindo. Chama outra pessoa. Eu sei, eu vi. Não, Rosângela, fala rapidinho. Ele fecha. Eu estou gostando muito, Rosângela. E os seus casos é muito, muito interessante. A gente está te conhecendo. Muito bom, querida. Você é autêntica, entendeu? Eu estou gostando muito, tá? Está sendo uma terapia para mim. Estou fazendo uma revisão também dos meus sentimentos, entendeu? E é assim, tá? Tá certo, meu amor. Um beijo, tá, querida? Um beijo, querida. Ana Paula. Eu agradeço, né, a oportunidade de compartilhar mesmo, ouvir os colegas, ouvir suas histórias também, conhecer um pouco mais, né, e saber as dificuldades que todos nós temos das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É muito bom isso, esse momento de estar se conhecendo, né? Tanto tempo que a gente às vezes conhece uma pessoa e de repente a gente ainda se surpreende, né? Então, assim, é muito legal, isso é muito bom. E a gente se identifica, né, em muitas coisas. A gente se identifica no outro, a gente vê o quanto que, às vezes, o outro a gente passa batido e não reconheceu no outro aquilo que ele estava precisando e a gente não deu conta, né? Nossas questões mesmo, muito bom. Agradeço muito, e se eu pudesse dar um abraço em todos aí, sintam-se abraçados, cada um. Obrigada. Eu estou me sentindo. Beijo. Érica. Então, só agradecer também, está sendo muito rico, assim. E é uma honra a gente poder ter a oportunidade de ouvir, né, um pedaço da história de cada um, né? Isso é muito gostoso. E fortalece a gente. Só agradecer. Marcelo. O Marcelo, agora, no momento, ele não está aqui, não, Rosângela. Tá bom, então. Tá? Então tá. Márcia. Está sendo muito bom para mim. Né? Eu gostaria muito de ter falado sobre a emoção, mas não deu tempo, fica para a próxima. Mas tudo é um aprendizado, as histórias estão muito boas. História que não falta, né, Rosângela? Não vai faltar história, pode deixar. Não é? Não vai faltar Quanto mesmo. mais para gente, tem muita história para ser contada. Muita história. Né? Tem muita. Muito bom. Muita. Eu até ia contar uma história que aconteceu com a minha irmã, Mônica, mas eu acho que ela também saiu, não sei. Acho que ela saiu. Você falou do CEOI, né? Da emoção de ir para o CEOI, né? Mas a gente vai ter mais, a gente vai ter muita história para contar, muita coisa para a gente rir, muita coisa para a gente chorar junto, né? Muita emoção. Foi essa segunda parte que você falou sobre a emoção, né? Instantânea, né? Que eu gostaria de me manifestar, mas não deu tempo. Mas não tem problema. Dá tempo? Pode falar. Então, essas emoções, tem emoção que deixa a gente cega, né? Que a gente não usa a razão, age pelo impulso. Um exemplo foi com a minha irmã, há mais de 30 anos. Eu estava indo para o CEOI e eu sujei minha roupa de café. Aí ela começou a rir, eu fiquei muito invocada.
Eu xinguei ela dos piores palavrões. E ela ficou rindo, eu fiquei com mais raiva ainda, porque eu já estava atrasada. Aí dentro do ônibus veio o arrependimento, o remorso, chorei, pedi perdão a ela, pedi desculpa. Hoje a gente lembra dessa história rindo. Porque uma coisa tão boba, né? Eu estou vendo ela aqui agora. E eu amo ela demais. Minha mana querida. E a outra coisa que eu passei, que eu achei muito forte, que eu fiz sem pensar, foi que eu corri atrás de um traficante armado por causa dos meus filhos. Não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas no momento, na hora, eu achei que eu fiz certo. Né? Cheguei na boca, fiz queixa, e nunca mais se repetiu, graças a Deus. E é isso. E hoje eu tenho um olhar assim, além das aparências. Eu vejo uma pessoa com problemas, ou com emoções mais elevadas, então eu consigo enxergar além do que ela mostra. Procuro ver dentro dela por que ela está tendo essa reação. Né? Eu acho que é mais consolador e me dá mais respostas, até para conhecer a pessoa. E é isso que eu queria falar, Rosângela. Agradecemos você compartilhar isso conosco, tá bom? Eu que agradeço. Jacira. Eu acho que é mais consolador. Fala, garoto. Está sendo ótimo. Todo domingo, mais mas muito bem. Agradecemos. Estou gostando bastante, para mim é importante. Essa troca está muito bem. Que bom, querida. Lúcia. Lúcia. Lúcia? A sua consideração, Lúcia? Está tudo bem? Sua consideração? Bem? Não estou te ouvindo, Lúcia. Tá ruim para mim. Não, falou agora. Você falou, tá ruim para mim. Você falou, tá ruim para mim. Tá ouvindo? Realmente está picotando. Não está dando para ouvir. Bota no chat que eu leio para você. Mônica. A sua consideração, Mônica. A sua consideração, Mônica. Eu? É. Bom, é a primeira vez que eu estou participando, né? Eu tentei entrar na outra vez, no começo, mas eu fugia, né? Estou gostando. Que bom. Estou gostando. Que bom. Ah, então, obrigada. De ver. Nossa, eu estava morrendo de saudade. Querida, como bom ver vocês. Nossa, mãe. Beijo em todos aí. Beijo. Obrigada mesmo. Beijo. Não conseguiu, Lúcia? Não conseguiu, Acho que agora foi. Foi. Rosângela, para mim, eu posso dizer que o principal é que eu não estou me sentindo só. Coisa boa. O grupo está me conseguindo fazer com que eu tenha um abraço todo domingo à noite. É muito bom, muito bom. A cada estudo que a gente faz, é um sentimento, uma sensação diferente, né? E esse, eu me sinto abraçada demais. Ai, e eu
necessito de abraço. Eu acho que o pior para mim dessa pandemia é essa falta de abraço, porque eu sou muito melequenta, eu adoro beijo, abraço, então eu sinto falta disso, e esse grupo consegue fazer isso comigo, esse sentimento, o poder colocar para fora, caramba, só tem que agradecer, é muito bom demais. Oh, querida, um beijo. Você sabe que eu te amo. Eu te amo também, muito, muito, muito. Maria Inês. Olha, para mim tem sido muito profundo o estudo, muito bom, uma redescoberta a todo dia, né? E nós temos que mergulhar mesmo nessas nossas emoções, como a nossa colega falou, aproveitar esse tempo da pandemia para nos redescobrirmos, né? E a meditação, para mim, tem sido fundamental. Esse estudo da educação da dor e do sentimento tem sido também muito importante, porque as minhas dores são muito fortes nos dedos, estou passando até a escrever agora com a mão, com uma força de vontade com a esquerda, porque eu gosto muito de escrever, mas isso tudo está me dando resiliência, está me dando espírito assim de tolerância, de uma fraternidade comigo mesmo, né? E então a nossa amiga aí, que nós estamos aqui numa troca constante, né? E nós não somos dona da verdade de nada, né? Tudo que acontece, o único Senhor da verdade mesmo é o Deus nosso, né? E as pessoas estão, nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão discutindo, em vez de dialogar, né? Então, eu quero deixar o meu abraço virtual para aquela amiga que está se sentindo sozinha no domingo. Então, um abraço muito apertado, amiga. Ó, Lúcia, um abraço muito apertado para todos vocês. Que coisa boa. Marisa, meu amor, e aí? Fazer até uma brincadeira aqui. Tem tantos grupos de apoio, né? Nós talvez fôssemos o grupo dos espíritos espíritas recalcitrantes, não tão anônimos, em que a gente se coloca, né? E a gente se desnuda um pouquinho, colocando as nossas emoções, partilhando as nossas emoções, e um apoiando o outro, acolhendo o outro nas suas dificuldades, né? Então, só por hoje a gente não vai ser tão estourado, só por hoje a gente não vai ser tão egoísta, só por hoje a gente não vai ser tão orgulhoso, sabendo que talvez amanhã a gente seja, e também se perdoando por tudo isso, né? E é isso que faz a gente continuar na caminhada e no aprendizado, né, Rô? Isso. Se vocês soubessem como vocês, nossa, como vocês me fazem bem, cada um de vocês, cada um, sabe, é algo assim fenomenal. E eu Nem dá vontade de acabar, tá, Rosana? E eu espero corresponder, né? Eu espero corresponder. Ainda vão ter algumas historinhas por aí, Amanda. muito doida mesmo, né? Mas está sendo um momento... Pode trazer mais histórias, como a Aninha falou, são ótimas. Eu estou sendo muito amparada, muito auxiliada em todo este processo de crescimento, e essa, como diz a minha querida Érica, essa escutatória está sendo tão importante para todos nós, né? E eu vou terminar com uma pequena visualização. Quem quiser fechar o vídeo pode fechar, sem problema nenhum,
tá? É uma visualização muito rápida que eu aprendi, quer dizer, como meditação, mas eu vou fazer como visualização. Nós começamos, né? Primeiro, eu vou explicar mais ou menos que quando a gente faz a meditação, a gente procura sempre respirar bem. Respira pelo nariz, solta pela boca, respira pelo nariz, solta pela boca. Não respira rápido, né? Mas procura se concentrar na respiração. Respira, solta, né? E aí, conforme você vai respirando, você vai ouvindo a minha voz, tá? Continua respirando. Se perder o foco, faz assim: 1, 2. Conta, né? 1, 2. Quer dizer, então, mas procurem ouvir a minha voz, a minha voz vai acompanhando vocês. Nós vamos visualizar uma sala. Dentro dessa sala tem vários tablets, vários telefonezinhos, várias telas. E assim como eu comecei falando que cada um falasse emoções que se sentiram tão maravilhosamente bem, vocês vão escolher uma dessas telas e durante 30 segundos vocês vão pensar naquilo que mais doeu o coração, olhando para essa tela. Aquilo que doeu profundamente o seu coração. Doeu muito o seu coração, né? Então, você vai olhando e deixando que isso venha dentro do seu, lá dentro, né? E respirando pelo nariz, soltando pela boca. Mas não esqueçam que vocês estão numa sala que tem várias telas. E se olharem à volta das telas, outras tantas emoções existem. O porquê dessa visualização? O porquê de olhar e pensar numa visualização, numa situação que muito magoou? Porque nós já vivemos tantas outras e nós somos maiores do que essas dores, do que essas dificuldades. A intenção é essa. A intenção não é você pegar essa dor e ficar com ela. É você entender que você é maior do que essa dor, porque houveram tantas outras dores ao longo da nossa caminhada. Ao longo da nossa estrada, vivemos tantas outras dores, tantas outras dificuldades, e, queiramos ou não, estamos aqui, estamos de pé, estamos fortalecidos. E a cada momento, a cada dificuldade, elas não vão nos colocar para baixo, porque nós temos uma força grandiosa dentro de nós. Nós temos algo dentro de nós que ainda não utilizamos na sua plenitude, que é a vontade. E vai ser através dessa vontade que todas essas dificuldades que eu possa ter passado, eu vou compreender e vou olhar e vou entender que ela vai passar também. Por quê? Nós temos essa ferramenta dentro de nós. Nós temos essa energia de amor dentro de nós. Acima de tudo, nós temos Deus dentro de nós. E Ele quer que cada um de nós vençamos. E Ele quer que cada um de nós caminhemos com muita paz no coração, com muita coragem, com muita felicidade, e que confiemos na capacidade que temos de sobressair a tudo isso. Confiemos em nós e, acima de tudo, confiemos em Deus.
podem retornar, podem respirar normalmente. E eu vou pedir a você, Jacira, por favor, faça a nossa prece de agradecimento. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigo e companheiro, e toda a espiritualidade que nos acompanha nesse estudo. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade de que estarmos reunidos para refletirmos sobre os nossos sentimentos e aprendermos cada vez mais como lidar com todos eles. Agradecida, Pai, por mais essa oportunidade. Abençoa todos nós aqui presentes, os que não puderam, por algum motivo, comparecer. Fica conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Bem, amigos,